Olá, pessoal. 8 horas em ponto. Para quem não me conhece, eu sou Renata, eu sou uma das fundadoras do Comunicateia, sou presidente honorífica do Comunicateia, e é um prazer estar aqui essa noite com vocês para conversar sobre um tema tão importante. E a gente teve a parceria da Renata Bonotto e da Camila Varela, que estão aqui com a gente essa noite, e eu queria apresentar cada uma delas. Depois a Renata vai fazer uma breve apresentação, e a Renata e a Camila vão estar à disposição para a gente abrir uma discussão, porque a ideia é realmente que esse evento seja um evento de troca, onde vocês possam trazer as dúvidas em relação a esse tema e que a gente possa trocar aí com as duas especialistas. Então, a live de hoje é sobre comunicação aumentativa e alternativa, é um direito de todos. Então, a gente está aqui com a Renata Bonotto, que é linguista, consultora em tecnologia assistiva, CAA, certificada em monitoramento dos direitos de pessoas com deficiências pela rede, DRPI, mãe do Vinícius, que é um adolescente no espectro. E a Camila Varela, que é advogada, membro da Comissão Federal da OAB de Direitos das Pessoas com Deficiência, mestre em Direito pela USP, sócia da Varela Guimarães Advocacia e também mãe de um adolescente com TEA. Então, seja bem-vinda, Renata e Camila, obrigada mais uma vez pela parceria e pela oportunidade de conversar com vocês. Eu agradeço, Renata, agradeço o convite. Eu espero que a gente tenha uma noite muito produtiva. Estou aqui à disposição para poder trazer informações relevantes que ajudem as pessoas que estão nos assistindo a fazer e viabilizar o direito das pessoas com deficiência, no caso das pessoas com TEA, à comunicação alternativa. Obrigada, Camila. Boa noite, pessoal. É um prazer estar conversando com vocês sobre esse assunto, que é algo que eu penso, né, e repito bastante também. E estamos aí para a gente, enfim, conversar. Então, tudo bem? Posso começar? Obrigada, podemos começar. Só uma coisa, que quem tiver dúvida e quiser ir colocando no chat, a gente vai anotar as perguntas e ao final da apresentação da Renata, a gente vai seguir na ordem as perguntas, tá bom? Ok. Esse é um assunto um pouco, enfim, talvez um pouco mais diferente, né, do que a gente costuma trazer, né, no Comunicateia. A gente tem essa preocupação de trazer informações mais sobre a comunicação aumentativa e alternativa. Essa palestra vai ser diferente porque a gente vai cuidar de alguns aspectos que, enfim, tem mais relação com uma questão mais institucional, né, também social, que é de, enquanto pessoas que estão utilizando a comunicação aumentativa e alternativa, né, estão implementando, podem encontrar o respaldo para fazer isso acontecer no máximo de possibilidades e espaços possíveis, né? Então, enfim, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa perspectiva mais jurídica e a perspectiva do direito. Eu organizei essa apresentação muito alinhada e pensando bastante em termos de instrumentalizar vocês, né? Também um pouco para como é que vocês conseguem defender né? Como é que vocês conseguem defender aí o direito à comunicação, né? Ou a possibilidade de utilizar a comunicação aumentativa e alternativa do seu filho, da sua filha, né, do seu paciente, se você é um profissional da área da saúde, do seu aluno, se você é um professor que está atuando, né, se você lida com pessoas que têm necessidades complexas de comunicação, autistas ou não, o que nos respalda e nos dá essa tranquilidade aí de que a gente, né, pode garantir a voz dos nossos filhos e filhas, independente de qualquer coisa, ok? Eu preparei alguns slides, assim,
Já estava ficando um pouquinho grande, mas eu vou tentar não fazer uma apresentação muito maçante, né? Vou tentar. Então, o objetivo é mesmo dar algumas diretrizes, mostrar para vocês como é que vocês se organizam em relação a achar os instrumentos e as informações que são importantes. E depois aí a gente pode, enfim, ir conversando e vendo as dúvidas práticas, né? Que eu acho que o principal também são as questões práticas que a gente acaba encontrando. Tá? Então, vou fazer um pouquinho essa parte mais de vocês entenderem o racional que está por trás, então, da garantia aí do direito à comunicação e como é que a comunicação aumentativa e alternativa se insere nesse escopo, ok? Então, vamos ver essa parte aqui do compartilhar de tela. Ok, então, vamos lá. Certo? Se alguém puder me dar um joinha, se a gente está... Vocês estão conseguindo ver minha tela? Tudo? Ok. Então, tá. Então, comunicação aumentativa e alternativa, direito de quem é o título da nossa, né, da nossa apresentação de hoje. Então, mudando agora de slide, primeira coisa, né, que eu acho que é importante a gente falar, né? Por que a gente está falando desse assunto hoje, né? Que é um assunto mais específico, inclusive, né? Falar sobre o direito à comunicação. As pessoas falam de direito à educação, direito à saúde, né? Direito ao trabalho, à moradia, como direitos humanos maiores. Mas hoje a gente está falando sobre a comunicação, especificamente tem a ver com o fato de que a inclusão é um aspecto extremamente importante para nós nesse momento. E aí acho que a gente vai ter que caminhar um pouquinho, quero fazer rapidamente uma caminhada com vocês, né? De onde vem a ideia da gente falar sobre inclusão a essa altura, né? E por que que esse tema tem sido cada vez mais importante para nós, ok? E aí a gente vai, assim, fazer um flashback histórico, né? E a gente vai ver que as questões relativas à inclusão e a importância da inclusão, elas têm muito a ver com os movimentos da Segunda Guerra, e a gente vivenciou aí, né? Foi muito marcante as questões relativas ao Holocausto, a perseguição dos judeus. A gente sabe que durante a Segunda Guerra, não apenas judeus, mas pessoas com deficiência, pessoas que, enfim, eram consideradas pares da sociedade, né? Não tiveram aí o direito à vida respeitado, tá? E hoje em dia, né, depois desse evento tão terrível, né, a gente tem uma estimativa aí que aproximadamente 5 a 6 milhões de judeus morreram na Europa, né? Mas a gente sabe que não apenas judeus, mas pessoas outras também foram envolvidas nesse processo, né? E com esse evento tão terrível, acho que as nações como um todo ficaram muito chocadas e se reuniram em torno da definição daquilo que é importante enquanto sociedade que nós tenhamos, né? Alguns princípios que são elementares e que precisariam ser respeitados, a fim de que a gente não passasse novamente por algo desse gênero, né? Então, a partir disso, né? E também, né, para que a gente não repita os erros do passado, a gente precisa aí fazer um movimento de avanço e crescimento para o futuro, né? Eu acho que essa frase do Gandhi resume bem essa parte, né? Esse aspecto, né? Se a gente não quer repetir a história, a gente precisa estar ciente dela, né? E em 2020 nós comemoramos
70 anos, ou seja, a gente está quase completando 22 anos, desculpa, quase 72 anos aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? E a Declaração dos Direitos Humanos, ela é fruto desse movimento mundial das nações entenderem que a gente precisaria estabelecer certos limites para a preservação da vida humana, né, e para reconhecimento da dignidade das pessoas. Então, a ONU estabelece aí a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? E o artigo 1º é: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Então, acho que esse é o primeiro respaldo legal que a gente tem, né, em relação aos direitos em geral, que envolve, né, os seres humanos. Pessoas com deficiência são seres humanos e elas também são compreendidas nesse escopo. O principal aspecto que a gente precisa estar atentando nesse escopo são as questões relativas à dignidade e o valor da pessoa, né? Então, dignidade, né, e valor da pessoa humana é algo que se fala muito no campo jurídico, né? Mas a gente precisa pensar aí também, né, sobre essa perspectiva, o que significa aí essa questão da dignidade, né? Então, dignidade e o valor da pessoa humana, ele diz respeito, então, a esse conjunto de princípios e valores que vão ter aí essa função de garantir que cada cidadão tenha os seus direitos respeitados pelo Estado, né? E aí o principal objetivo é garantir aí o bem-estar de todos os cidadãos. Tá? Durante muito tempo, né, então a gente vai comemorar agora 72 anos, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente entende ser humano, né, os seres humanos como todos devem ter dignidade, mas a dignidade de certos grupos de pessoas, ela durante muito tempo foi desconsiderada, ok? Então, a gente sabe que a gente vivenciou, por exemplo, a escravidão, né, que no Brasil só encerrou em 1888, oficialmente. A gente já está celebrando um pouco mais de 30 anos sobre sobre a Convenção dos Direitos da Criança, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente. Então, nem a própria criança tinha reconhecido os seus direitos, né, e a necessidade de proteção desses direitos. Nessa caminhada aí desses processos de inclusão e reconhecimento, né, dos direitos humanos e da dignidade da pessoa, também a gente veio, né, toda a discussão sobre a igualdade de gênero, né, a diferença entre os direitos aí civis entre homens e mulheres, também questionados na década de 60. Mais recentemente, a gente tem também visto a luta contra o preconceito dos movimentos, né, específicos ligados a gênero, né? Então, esses são movimentos sociais que a gente vê ao longo do tempo, todos esses grupos, né, pleiteando esse reconhecimento, né, do seu valor enquanto ser humano, e a gente chega também, talvez de forma mais tardia até, ou alguns desses movimentos com certeza acontecendo de forma concomitante, e hoje a nossa tônica e a nossa discussão é sobre a inclusão, né, das pessoas com deficiência, né? Sobre o ponto de vista histórico, né, quando a gente está falando de inclusão, a gente vem falando assim de um desenvolvimento aí, né, onde a gente houve um momento onde as pessoas com deficiência, né, mesmo já tendo a Declaração dos Direitos Humanos, eram totalmente excluídas, né? A gente começou a ter movimentos de acolhida, né, dessas pessoas com deficiência e atendimento delas, mas não de forma integral ou integrada ou inclusiva, né, ou com mais presença, né, e a gente chama esses movimentos de segregação. Antes elas totalmente excluídas, nada para elas, né, nada pensado para elas, políticas ou ações. A gente começou um movimento de algumas ações voltadas para a pessoa com deficiência. Posteriormente, a gente chegou a um momento de integração, então a palavra, né,
Esse gráfico aqui tenta ilustrar um pouquinho isso, que tem muito a ver com o movimento dessas pessoas com deficiência estarem mais presentes, estarem mais próximas a pessoas, né, qualquer pessoa, né, em qualquer situação, em qualquer espaço, mas ainda assim, de certa forma, apartadas, né, nesses espaços. E hoje, quando a gente está falando de inclusão, o que nós estamos falando é da gente quebrar essas barreiras, quebrar esses limites que há, mesmo quando nós estamos em meio a outras pessoas também, né? Então, a gente hoje tem pautado, então, pelo movimento aí de inclusão, né? Aqui nesse quarto quadrante, onde pessoas com deficiência e pessoas com deficiência possam estar convivendo juntas aí, gozando de liberdade e igualdade, principalmente de oportunidades. Okay? Bom, então, só sobre uma perspectiva mais jurídica e legal também, né? A gente vai visitar o conceito de deficiência, né? Então, hoje a deficiência, né? Se antigamente, né? Ainda hoje a gente vai encontrar isso nos documentos, né? Nós, às vezes, localizamos a deficiência na pessoa, por exemplo, essa pessoa tem uma deficiência física, ela tem deficiência visual, né? Então, a gente tem a tendência de pensar que a deficiência está na pessoa, né? Então, mas hoje a gente tem a tendência, né, de olhar para a deficiência como um conceito, a gente diz que é um conceito em evolução, né? Então, antigamente se pensava que a deficiência estava na pessoa, hoje nós estamos mais nos pautando sob a perspectiva de que há uma interação, né, que a deficiência é uma interação entre a condição da pessoa e as barreiras que ela encontra no meio externo. Isso de forma mais ampla, né, e isso está descrito aí na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, isso está reafirmado também na Lei Brasileira de Inclusão, tá? Então, de forma mais explícita, o que a gente vai encontrar, né, nesses documentos legais é esse texto, né? A deficiência é um conceito em evolução. A deficiência resulta da interação entre os impedimentos e as condições da pessoa e as barreiras devido às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então, não se trata simplesmente de algo que esteja na pessoa, mas no que acontece entre uma pessoa que tem uma condição específica, né? Então, uma pessoa que tem autismo, por exemplo, uma pessoa autista, e o que acontece entre esta pessoa e ou as atitudes, né, das outras pessoas, ou o ambiente. E o que acontece nessa interação impacta aí a plena e efetiva participação na sociedade em igualdade de oportunidades. Okay? Então, essa é a definição né, mais técnica mesmo de deficiência. Ok? Bom, e aí a gente chega no nosso tema principal, que é em relação às barreiras, né? Quais são as barreiras que as pessoas com necessidades complexas de comunicação têm, né? É fácil para a gente pensar, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, tem deficiência física, qual é a principal barreira que ela encontra? Ela encontra barreiras arquitetônicas, que são barreiras que têm a ver com o acesso, às vezes, aos espaços, a circulação livre, né? Mas as pessoas que têm necessidades complexas de comunicação, né, e aí isso engloba pessoas, inclusive, com diferentes diagnósticos e diferentes condições, né, elas enfrentam principalmente dois tipos de barreira. Um é a barreira atitudinal, né, e a barreira atitudinal tem a ver com atitude, e ela se expressa por meio do preconceito, né? Ela se expressa por meio de baixas expectativas, né? E também de restrições à participação
dessa pessoa, né? Restrição à participação na escola, restrição no seu acesso a determinados espaços, às vezes, inclusive em acesso à saúde, né? E uma série de outros serviços, né? Coisas que qualquer pessoa sem deficiência, às vezes, não encontra limitação. Então, uma pessoa com necessidade complexa de comunicação, ela vai experimentar sim, né? Então, principalmente quando a criança não tem ainda uma forma de se expressar, quando ela não utiliza um recurso de comunicação alternativa, né? É muito comum essas barreiras à participação surgirem, ok? Então, a barreira atitudinal é uma importante barreira, né? Que, enfim, traz um resultado bem danoso e, com certeza, ela fere a dignidade da pessoa, né? A dignidade, aquele conceito que a gente trouxe antes, né? Limita a participação dela. A outra barreira importante, né, e mais evidente é a barreira na comunicação, tá? Por que a barreira na comunicação? Porque muitos dos eventos, muitas das possibilidades, elas surgem a partir da troca que é possível por meio da comunicação e da linguagem, né? Então, se uma pessoa não tem uma forma de se expressar e de se comunicar, ela vai vivenciar barreiras na sua comunicação, né? E isso vai limitar a participação social dela, né? E vai também limitar a autonomia. Quando eu digo que isso vai limitar a autonomia, né, vocês já perceberam que muitas vezes, né, quando uma pessoa tem necessidades complexas de comunicação, ela está acompanhada de outra, em geral, as pessoas, elas ou têm um receio de, né, às vezes, de interagir, e isso é um pouco barreira atitudinal, ou quando às vezes elas se aproximam, elas não se direcionam às vezes diretamente ou a criança, o jovem, o adolescente. Eles se direcionam às vezes à pessoa que está acompanhando, se for os pais, se for um acompanhante. Então, essa pessoa acaba não tendo, né, essa autonomia, né? Ela às vezes nem é considerada aí nessa possibilidade de ser uma pessoa mais autônoma também e resolver as suas próprias questões, ok? Então, essas duas barreiras são barreiras importantes aí, ok? Dentro disso, né, aí, da nossa conversa hoje, que é bem importante, quais são os respaldos aí, efetivamente, que a gente tem, né, em relação à comunicação e à comunicação aumentativa e alternativa especificamente. E aí a gente, né, tem três, né, especificamente, a gente pode falar da Constituição Federal. Por que da Constituição Federal? Porque lá na Constituição Federal a gente vai ter a importância aí de respeitar, né, a pessoa e preservar ali a sua dignidade, né? Então, quando a gente não provê os apoios que uma pessoa com deficiência precisa, ela vai ter, isso vai ferir a dignidade dela, né? Isso vai desrespeitar o direito humano. Então, nesse ponto de vista, a gente pode tecer, né, esse paralelo com a Constituição Federal. Um segundo aspecto que é importante aí, um segundo referencial legal, é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? E aí, enfim, eu estou falando de forma ampla sobre pessoas com deficiência, né? Porque, enfim, né? Pessoas com deficiência de modo geral estão respaldadas por esse documento, né? As pessoas com autismo, especificamente, né, muitos de nós aqui, né, têm ligação com pessoas autistas. A partir da Lei dos Autistas, que é a Lei 2684, né, a gente tem, a partir dessa lei, o reconhecimento de que pessoas autistas são pessoas com deficiência, e isso também traz para cá, né, a possibilidade das pessoas
das pessoas autistas serem respaldadas também pela convenção, tá? Então, a convenção, ela tem status constitucional, né? Então, o mesmo peso que tem a Constituição Federal, também tem a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? A gente considera isso, né? Enfim, a Constituição é a lei mais importante da nação, né? E a Convenção, ela está no mesmo patamar que a Constituição Federal, né? Como lei infraconstitucional, né? Uma lei abaixo da Constituição, mas que também vai respaldar os mesmos direitos, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, ok? Então, esses 3 documentos são documentos importantes para a gente, enfim, nos respaldar quanto ao uso né, quanto a preservar a comunicação aumentativa e alternativa, né? E eu quero mostrar para vocês, né, aí, como forma de instrumentalizar, como é que vocês podem acessar e buscar essas informações também atualizadas sempre que vocês necessitarem, ok? Então, vou dar uma paradinha aqui para eu compartilhar a minha tela com vocês também. Ok. Então, o primeiro documento aqui, indo na ordem, né? Eu até tinha comentado sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então, esse site é um site bem legal, que fala um pouco, tem até um vídeo interessante. Eu queria chamar a atenção aqui só do não está compartilhando. Ah, não tá? Calma aí, deixa eu voltar. Lá de novo. Então tá, então esse site aqui é o site onde tem, eu encontrei a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? Então aqui tem até uma reportagem falando, né, sobre a comemoração. Então a gente tem artigos específicos que, enfim, né, desde o primeiro artigo, que os seres humanos nascem livres, iguais em dignidades e direitos, né? Então, ele é importante. Ele, no artigo número 20, ele fala especificamente aqui também sobre, desculpa, no artigo 19, ele fala sobre o direito à liberdade de opinião e expressão, né? Então, ele fala sobre o direito aqui, ele inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e procurar e receber, transmitir informações e ideias, né? Ó, por quaisquer meios e independentes de fronteira. Então, esse é um artigo importante também, que fala sobre essa possibilidade, né, da gente ter ali essa possibilidade sem interferência, e se eu tenho necessidade complexa de comunicação, é importante, então, para a autonomia, né? E também aí, olha, ele fala aqui sobre quaisquer meios, né? Então, sobre qualquer meio que seja importante para garantir esse direito especificamente. Então, vale bastante a pena a gente ter também, fazer referência, né? Isso aqui nos ajuda a entender por que é um direito humano, tá? O outro documento que eu comentei que é importante é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, tá? Então, ela é a convenção internacional, né? E ela tem respaldo. Se a gente vier, né? Por que eu estou acessando esse site? Esse site é oficial do governo, né? Onde a gente vai encontrar todas as leis e onde a gente vai encontrar, inclusive, atualizações que talvez sejam importantes serem feitas. Se a gente aperta aqui um Ctrl F, que é para a gente fazer uma pesquisa e procurar aqui a palavra comunicação, tá? A gente tem 31 ocorrências sobre comunicação, tá? Então, na convenção,
desde o preâmbulo, que é a parte inicial da convenção, ele já vai falar sobre comunicação. Então, por exemplo, essa parte do preâmbulo aqui que está na projeção, ele fala assim, que a convenção, né, uma das coisas que motivou é esse reconhecimento da importância, né, da autonomia, independência, né? Então, essa parte aqui, né, autonomia, dependência, é muito importante aí sobre isso. Então, essa parte, aqui a gente já começa a falar, né? A importância da acessibilidade aos meios físicos, social, econômico, cultural, à saúde, à educação, à informação e à comunicação, para possibilitar, então, às pessoas com deficiência o pleno gozo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, a comunicação é extremamente importante para isso. Então, a gente tem, nesse documento, 31 referências também relativa ao direito à comunicação. Uma das definições aqui da convenção, que é importante, ele fala que o que é de acordo com a convenção, né? Comunicação abrange línguas, a visualização de textos, o braille, a comunicação tátil, os caracteres ampliados, dispositivos de multimídia acessível, assim como linguagem simples, escrita e oral, sistemas auditivos, meios de voz digitalizados e os modos, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação. Então, explicitamente, aqui na convenção, nós temos essa referência, né, aos formatos aumentativos e alternativos de comunicação ali, né? Quando ele fala sobre comunicação, ele está compreendendo também né, essas formas aqui na convenção, tá? Um outro aspecto que é importante aqui, no artigo 2, quando ele vai falar, tem duas definições aqui. Opa. Aqui a janela de... Vou aqui no artigo 2. Quando ele fala aqui, né, do artigo 2, né, ele fala de definições. Aí, então, a primeira definição é a definição de comunicação, tá? A segunda definição aqui, importante para nós, é adaptação razoável, né? Então, adaptação razoável, né, dentro da convenção, significa todas as modificações e ajustes necessários, né, para que a gente possa assegurar que as pessoas com deficiência, elas possam exercer igualdade de oportunidades com as demais pessoas, os direitos humanos e liberdades fundamentais, né? Então, tudo aquilo que a gente utiliza para ajudar essa pessoa a participar em igualdade de oportunidades é importante, tá? E dentro aqui também desse contexto, é importante essa definição aqui, que é discriminação por motivo de deficiência, tá? Se uma pessoa, ela coloca diferenciação, exclusão ou restrição porque a pessoa tem deficiência, né? E se ela se recusa também a fazer a adaptação razoável, né? Então, a utilização da comunicação alternativa de determinados recursos também pode entrar aqui, né? Quando a gente utiliza, por exemplo, suportes visuais para apoiar a pessoa, né, na execução de atividades, a participação dela também pode entrar aqui. Então, isso também pode ser considerado discriminação por motivo da deficiência. Então, isso também está respaldado aqui na convenção, explícito no artigo 2, tá? E outro aspecto bem importante também que a gente precisa ver aqui relativo à comunicação é o artigo 9, que ele fala sobre acessibilidade. Então, aqui a gente tem nesse texto, no capítulo 9, que
especificamente aqui, a fim de possibilitar as pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os estados, né? O Brasil é um estado, ele, né, vai tomar medida para assegurar as pessoas com deficiência, aí ele fala o acesso, igualdade de oportunidades com as demais pessoas ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação. E ele aqui vai ainda detalhar, inclusive os sistemas e tecnologias de informação e comunicação. Então, aqui ele também vai trazer a questão da comunicação novamente, tá? Ele vai falar especificamente também, né, sobre a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, né? E quando ele fala sobre barreiras à acessibilidade, em seguida, ele vai falar também aqui na letra H, né? Promover desde a fase inicial a concepção, o desenvolvimento, a produção, a disseminação de sistemas e tecnologias de informação e comunicação, né? A fim de que esses sistemas e tecnologias se tornem acessíveis a custo mínimo. Então, essa importância também aqui dessa parte da acessibilidade, né? Aqui no F ele vai falar especificamente sobre acesso à informação, né? Então, às vezes, a comunicação alternativa facilita, né, o acesso à informação e também a troca de informação, ok? Então, esse capítulo especificamente aqui, que é de acessibilidade, também vai comportar as questões relativas à comunicação. Então, esse é um respaldo importante que onde a gente já tem um detalhamento e ele é muito importante, tá? E o terceiro documento que eu comentei que é bem importante, aí já é infraconstitucional, né? Já é abaixo né, da Constituição e da Convenção, mas é mais um documento que nos auxilia. Aqui, se eu aperto também Ctrl F e procuro comunicação, a gente vai encontrar também as definições, né? Então, para acessibilidade, a definição é aqui, possibilidade e condições de alcance para a utilização com segurança e autonomia. Vai falar aqui sobre a informação e a comunicação, inclusive sistemas e tecnologias, né? Então, nós temos aqui respaldo para isso, né? Quando ele fala sobre tecnologia assistiva, ele também vai falar aqui, né, sobre produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que promovem a funcionalidade relativa à atividade e à participação da pessoa com deficiência, né? E aí, qual é o propósito? Autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. Okay? Então, aqui a gente também já tem esse respaldo especificamente. Ele fala sobre a questão das barreiras, né? Então, ele fala sobre barreiras na comunicação e na informação. Então, vai explicitar um pouquinho mais essa parte também, né? Então, que as barreiras precisam ser evitadas, isso já está mais detalhado na Lei Brasileira de Inclusão também. Okay? Aqui, quando ele fala sobre comunicação, aqui no 5, ele vai falar especificamente aqui, ó, meios e formatos aumentativos e alternativos de comunicação, incluindo as tecnologias da informação e comunicação. Então, esse respaldo novamente está aqui. Isso é bem parecido, inclusive, com o texto da convenção. Ok? Então, tem mais dentro dentro da lei brasileira, né, de inclusão, um documento mais longo. Nós vamos ter um item específico, né, vai falar sobre vários direitos, né, e a gente vai ter uma parte específica também sobre acessibilidade, né, e em todas as áreas, saúde, educação, por exemplo, também faz referência também
a questão da tecnologia. Então, por exemplo, aqui no artigo 24, fala, ó, é assegurada à pessoa com deficiência o acesso a serviços de saúde, tanto públicos como privados, e as informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstos aí no artigo 3, que é aquele que define lá em cima. Então, mesmo assim, no escopo da saúde, a pessoa tem garantido também o acesso, né, e a utilização dos seus recursos também, né? É importante lembrar que comunicação aumentativa e alternativa é considerado tecnologia assistiva. Então, no escopo da saúde, no escopo da educação, né, a gente também tem esse apoio aqui para a utilização das formas alternativas de comunicação que vão promover aí também, enfim, esse respaldo à comunicação, ok? Estou ficando preocupada, está ficando um pouquinho longo, eu tinha me programado um pouquinho para a gente falar mais, né, desses aspectos. Então, no capítulo 2, aqui até é interessante também, tem aqui do acesso à informação à comunicação, então aqui também tem algum detalhamento mais relativo a essa parte, né? Mas é bem, quando a gente está buscando respaldo e a gente tem que defender ou mostrar para alguém onde estão detalhados os direitos, então, esses 3 documentos aqui são extremamente importantes e eles nos ajudam, né, a defender, né, e a provar, né, que sim, nós temos respaldo e é importante que sejam respeitadas aí a necessidade de acessibilidade aí para a comunicação, e a comunicação aumentativa vai entrar aqui, sim, né, com o respaldo desses documentos legais que a gente tem. Então, esses 3 documentos são bem importantes. Para eu encerrar, eu gostaria, né, de... vou voltar aqui. Meu slide. Não estou conseguindo ver não estou conseguindo ver as perguntas, tá? Então, a gente podia chamar a Camila para entrar aqui junto conosco, para a gente abrir espaço para as perguntas. Só para eu encerrar, só mais uma coisinha só que eu preciso, só um pouquinho, vou compartilhar a tela. Isso, compartilhando a tela. Aqui. Bom, então, só encerrando, né, a gente tem esses documentos legais que nos amparam aí na utilização né, se eu preciso, né, de utilizar a comunicação aumentativa e alternativa, são os mesmos, por exemplo, que também vão respaldar quem precisa de utilizar Libras, né, que tem essa forma como uma forma de comunicação, né, e eu acho que, por fim, né, a gente lembrar também as questões éticas que estão ligadas aí com oportunizar e favorecer a utilização da comunicação aumentativa e alternativa para essa população que tem necessidades complexas de comunicação. Eu gostei muito desse quadro, né, que fala do ciclo de inclusão das pessoas com deficiência, né? Então, a gente vê ali, né, tem muitas pessoas com deficiência. Deixa eu mostrar aqui. Enfim, se elas conseguem sair de casa, elas passam a ser vistas. Se elas são vistas e reconhecidas como se elas são vistas, elas passam a ser reconhecidas como membros da comunidade, né? Sendo membros, a falta de acesso torna-se um problema, né? E aqui, quando a gente fala sobre falta de acesso, é onde a gente está falando das barreiras, né? Mas com acessibilidade é como ser incluídos.
né? E para a pessoa com necessidade complexa de comunicação, a acessibilidade é importante por meio da comunicação alternativa, né? Sendo incluídos, eles passam a ser visíveis por todos e, sendo visíveis, né, eles deixam de ser alvo de discriminação, né? Então, é a partir desse movimento, né, desse ciclo que a gente tenta estabelecer, é que a gente pode avançar também em relação às questões da inclusão, né? Mas mesmo uma pessoa com deficiência, com necessidade complexa de comunicação, mesmo que ela esteja, né, na sociedade, ela esteja circulando pelos espaços, se ela não tiver acessibilidade, essa inclusão ela fica fragilizada, e esse é um dos motivos que a gente precisa ter muito cuidado de também estar pensando a comunicação aumentativa e alternativa como acessibilidade e estar pensando a comunicação alternativa também como algo extremamente importante e necessário para que a gente possa dar condições para a pessoa participar aí na sociedade em igualdade de oportunidade, igualdade de condições com todos. Então é isso, né? Eu, né, passo a palavra aí para Camila conversar um pouquinho com a gente e, né, trazer as considerações dela também, que ela sim, né? Eu sou mais uma bisbilhoteira do campo desse campo, né? Acho que eu fui buscar muito entender quais eram os direitos aí, os direitos do meu filho mesmo, para ajudá-lo. Estudei, né? Fui buscar formação, mas, enfim, acho que a gente trouxe a Camila justamente assim por ser uma pessoa que pode agregar, e a Camila trabalha e atua nessa área também da defesa do direito da pessoa com deficiência. Então, né, Camila, suas considerações aqui para nos ajudar a entender um pouquinho mais ainda sobre esse tema. Bom, antes de mais nada, eu vou tentar não ser muito formal, quero agradecer o convite, dizer que eu estou muito contente de poder entrar nessa live com vocês e tentar ajudar um pouco no meu dia a dia com a minha experiência, como você falou, e a Renata, quando fez a apresentação, contou. Eu sou advogada, eu atuo especificamente na área das pessoas com deficiência, com ênfase, sobretudo, em relação aos autistas, porque eu faço parte de diversas comissões na OAB e sou presidente da Comissão dos Direitos dos Autistas da OAB aqui de São Paulo. Então, o que acontece? O que a gente observa aqui, que eu gostaria de fazer uma introdução. Primeiro, com relação às barreiras que a Renata bem colocou, que são as barreiras atitudinais, né? Então, eu acho que esse é o principal foco que nós temos que ter aqui na nossa conversa. Por quê? Estão pedindo para eu passar o contato, depois eu passo. Deixa eu colocar aqui para vocês. O que acontece? A gente tem uma legislação que é importante destacar, que é dos autistas, é de 2012, e a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015. Então, nós temos a Lei Brasileira de Inclusão sem nem 10 anos de exercício. Então, o que acontece? No dia a dia, a gente tem a seguinte situação: as pessoas não conhecem a legislação, pessoas, eu digo, escolas, como é que chama? Questões de atividades empresariais, enfim numa lanchonete que a gente vai, quais são geralmente os problemas que a gente sente com a comunicação alternativa, quais são as barreiras atitudinais? É na escola que não aceitam, muitas vezes, são nos estabelecimentos comerciais que você, de repente, treina a tua criança para chegar lá, fazer o pedido do suquinho, do lanche, e a pessoa também não está preparada. Então, eu penso que a gente vai ter que, a nossa geração, eu digo isso porque eu tenho um filho também com autismo que tem 14 anos, eu acho que a gente vai ser responsável por quebrar essas barreiras. Então, uma coisa que é muito importante é o seguinte: a Renata colocou que existe a Constituição, de fato existe a Lei Brasileira de Inclusão, de fato existe a Convenção Internacional. Só que esses são instrumentos em que a gente se apoia, de fato, mas acho que mais do que qualquer coisa, a gente tem que pensar que nós somos agentes que vão, modificadores dessa situação que está. Então, a gente, no sentido de atuar, de trazer esse esclarecimento, de no dia a dia, nas oportunidades que a gente tem, acompanhando nossos filhos, aqui eu vou falar
com as mães, acompanhando os pacientes, eu estou aqui falando com os profissionais que estão nesse dia a dia implementando a comunicação alternativa, ter essa consciência de que, embora exista direito, aí estou falando teoricamente até contra a minha profissão, mas é porque eu não acredito em judicialização. Eu acho que a judicialização é sempre a última opção. Eu trabalho muito com mediação, por exemplo, em escolas, porque eu acho que a gente não adianta, a legislação você não empurra a goela abaixo das pessoas. Então não adianta chegar na escola e falar, você tem que não sei o quê, porque a lei realmente, a lei fala que você tem que, etc, etc. Mas eu acho que a abordagem que a gente, como pais, e vocês que estão aqui como profissionais, sempre tem que ter é, estamos construindo uma nova realidade, como a Renata colocou, a gente saiu de uma Segunda Guerra Mundial, onde o Asperger, vocês sabem que é por isso, inclusive, o nome, ele separava aquelas pessoas que tinham deficiência, mas que tinham capacidade de aprender, ele separava e cuidava e estudava. As outras ele mandava para o extermínio. Então, o síndrome de Asperger chama Asperger justamente por isso, porque o Asperger separava os competentes e matava os outros. Então, assim, a gente está vindo de uma situação muito complicada, que as coisas eram extremamente capacitistas, etc. Quem não serve para o Estado, a gente elimina. Aí a gente passa para uma Convenção dos Direitos Humanos, e aí depois chega no direito das pessoas com deficiência. A gente tem que pensar que a Declaração Internacional dos Direitos Humanos era de 1945, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência é de 2006. Então precisou muitos anos, praticamente meio século, para as pessoas se conscientizarem de que as pessoas com deficiência também são humanas. Então, a gente tem que ter muita calma, muita paciência e muita compreensão também do outro lado. É claro que a gente vai sofrer preconceitos. Eu, por exemplo, já tive alguns, e depois a gente pode até comentar, alguns episódios que aconteceram comigo, alguns que aconteceram com clientes meus, de você mesmo expondo, olha, é uma criança que tem autismo, ele está utilizando uma forma diferente de conversar, e mesmo assim falarem, você devia manter ele em casa porque ele é muito desagradável. Então, assim, isso acontece, mas eu vou dizer para vocês que com a minha experiência, já de 10 anos atuando nessa área, é a exceção. A maioria das pessoas, elas não tem ideia de, principalmente a gente tem que pensar que quando a gente está falando de autismo, acho que aqui nós estamos num círculo bem pequeno e bem específico disso, nós não temos, ao contrário, por exemplo, da síndrome de Down, uma questão fenotípica. Você não olha para uma criança e fala, essa criança é autista. É diferente do Down, que você olha e já percebe ali que tem alguma coisa. Então, muitas vezes eles passam por mal educados, por crianças que não têm limites. Então, tem tudo isso que a gente, às vezes, tem até que explicar. Falar, olha, não é bem assim. Então, eu acho que a lei nos importa muito, eu acho que foi muito importante as colocações que a Renata falou, para situações extremas, situações em que a gente tenta conversar na escola, tenta conversar num estabelecimento comercial e não consegue sair do lugar porque as pessoas são realmente reticentes e renitentes e teimosas e falam, não quero saber, quero mais é que se exploda, deixa essa criança em casa porque ela é desagradável. Aí é uma situação. A outra é da gente conscientizar, falar, olha, ele tem autismo, ele tem dificuldade, ele está aprendendo. Volto a dizer, a minha experiência é que as pessoas são muito receptivas e falam, desculpa, eu não sabia, como que eu posso fazer para ajudar? Em geral, eu sinto, talvez seja uma otimista incorrigível, mas que a humanidade tá melhor, eu acho que as pessoas estão mais abertas para esse tipo de abordagem e abertas para aprender, inclusive, para poder se aperfeiçoarem. A gente sabe que hoje em dia existem equipes de treinamento que estão treinando hotéis, estabelecimentos como, de repente, um McDonald's, ou, enfim, a gente, hoje em dia, no supermercado já tem o símbolozinho lá da preferencial. É difícil, às vezes você vai com o teu filho, somente eu que tenho um filho grande, já está com 14, as pessoas ficam me olhando, o que essa mulher está fazendo na fila? Ela não está grávida, ele não é idoso, e aí você vai explicando. Então, eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que ter muito importante, saber que nós somos uma geração que vai conscientizar muitas pessoas, e aí o nosso papel, a gente já tem pouco, né? Somente mãe tem pouco papel acumulado aqui. Então, a gente ainda tem o papel de ser agente conscientizador da sociedade, para que daqui a 20, 30 anos a gente realmente veja uma mudança. Porque imaginar que por conta da existência da lei, no dia seguinte, a sociedade vai mudar, isso não existe. Então, acho que esse é um ponto que eu queria colocar bem claro aqui para vocês, que eu sou uma entusiasta da lei, acho que a lei é importante, a gente tem que ter a lei para, por exemplo, quando acontecem situações desagradáveis em estabelecimentos comerciais ou na escola, a gente poder primeiro fazer, tem uma lei,
E aí, se continuar, etc, etc, aí você vem falar, não, então, peraí, agora vamos chamar a polícia, se acontecer uma situação, porque acontece, gente, acontece. E aí, o que eu falo sempre é muito importante a gente saber que existe a lei, como a Renata colocou, já são, não é uma, não são duas, são três, e a Constituição Federal e a Convenção, que estão lá no topo. Então, a gente está falando de lei realmente de alta complexidade, de alta gramatura, que, enfim, que obriga, de fato, os estabelecimentos e escolas a obedecerem. Mas, se de tudo isso a gente não conseguir, a calma é nossa, porque a gente está com a lei do nosso lado, e aí vamos, com ação de perdas e danos contra a escola, com ação de perdas e danos materiais, porque, de repente, você pagou um tempão escola e a escola não fez nada, com danos morais, porque a criança acabou tendo um atraso que ela não podia não ter tido, e são tempos, janelas de desenvolvimento que nunca mais vão voltar, e, ao mesmo tempo, em estabelecimentos comerciais, que é onde eu vejo que, às vezes, acontece uma situação de preconceito, muito comum, sabe o que é? Em voo. A pessoa vai na viagem, vai na fila preferencial, e aí os funcionários não têm treinamento suficiente. Já aconteceu de menino com autismo quebrar os dentes, de ter um episódio de disruptivo e cair no chão do aeroporto. O aeroporto tem aquele chão de granito duro e se machucar. Então, para essas situações, aí a gente chama a lei e fala, agora eu quero todos os meus direitos. Mas, em geral, o recado que eu queria deixar aqui é que a gente sempre tem que ir com imbuídos desse aspecto de vamos esclarecer as pessoas e, na medida do possível, instruí-las dentro do que a gente conseguir, e, nessa medida, ser bastante didático. Então, acho que seria esse recado que eu gostaria de deixar aqui para vocês no começo, e já deixo abertas a perguntas, porque já estamos 1 hora de live, né? Então, para não ficar muito maçante. Obrigada, Camila. Acho que tu trouxeste um ponto super importante, que é essa questão da gente ser agente de conscientização, né? Eu acho que, de certa forma, o próprio ato de utilizar a comunicação alternativa, ele é educativo, né? Eu até comento, né, que uma das grandes dificuldades que a gente tem para as crianças aí, jovens e adolescentes que estão começando a utilizar esses recursos, é que eles não estão acostumados a ver outras pessoas utilizando comunicação alternativa, né? Então, e seria tão importante e tão útil se mais pessoas utilizassem comunicação alternativa, né? E isso seria tão importante para a questão da identificação, né? Para a consolidação também. Sim. Né? Dessa Para visualização. normalizar, né? Para não ficar uma coisa completamente ET, né? O que essa criança está com um iPad aqui, fazendo palavrinha, ou está com uma pastinha? Até uma criança vendo outra também, e aí percebe, Sim. poxa, ele utiliza, eu também utilizo, né? Isso está acontecendo no meu mundo, isso é muito importante, né? Esse é um ponto super válido aqui do teu comentário, né? E quando tu fala da gente não chegar querendo botar toda a banca, né, com todo o nosso conhecimento sobre a lei, eu sempre digo que é interessante quando a gente faz perguntas. Em vez de afirmar, a gente faz perguntas. Por exemplo, a maioria das pessoas não sabe que comunicação aumentativa alternativa é um direito. Então, a gente pode perguntar, você sabia que é um direito dele utilizar a comunicação alternativa? Então, em vez da gente chegar afirmando, a gente pode fazer a pergunta, você sabia que é um direito? Né? Até o acesso à escola, a inclusão escolar, começou muito com as pessoas entenderem que os filhos tinham direito a estar na escola. E porque elas começaram a saber que tinham o direito, elas foram até a escola dizendo, não, mas o meu filho tem direito à escola, a estar na escola. Aí as pessoas em geral dizem, mas onde é que isso está escrito? Essa é a segunda pergunta que a gente recebe. Só que os pais, quando estão bem informados, né, e eu acho que esse é o grande propósito que a gente tem aqui, eles sabem dizer, olha, isso está na Constituição, né, isso está lá na Lei 2.764, né, de 2012, então está na Lei Brasileira de Inclusão. Aí as pessoas começam, opa, eu não sabia, né? Então, às vezes, começar fazendo perguntas, né, desse tipo, né? Você sabia que é um direito, né? Ajuda a gerar um pouco essa consciência também. Acho que é uma boa dica que você deu, porque, de fato, e aí uma coisa que é muito importante,
esse você sabia que é um direito, é a gente também colocar sempre na escola, enfim, qualquer ambiente, essa questão de você sabia que ele tem direito, e mais do que isso, e que nós estamos optando por estar aqui. Por que que acontece? Foi aquilo que eu te falei. Aí ele é desagradável, põe ele, deixa ele em casa, ou então em escolas, uma escola grande de Campinas, que eu fui uma vez, ele falou assim, mas vocês têm que avaliar se aqui é o melhor espaço para eles. Aí eu parei nesse momento e falei para o meu cliente assim, você quer que seu filho fique aqui? Quer? Eu falei, então pronto, está resolvido, a gente já decidiu que aqui é o melhor ambiente. Sabe, assim, porque não tem essa, eles querem, na verdade, colocar do tipo, a gente é incompetente, estou vendo aqui uma das perguntas da pessoa dizendo, porque a escola diz que não tem equipe. Paciência, você vai ter que ter equipe, vai pedir para o teu, no caso, se a escola pública aqui, tem que pedir para o município ou para o estado, estou com essa demanda. Acontece o que acontece? As pessoas não querem sair da zona dela de conforto. Agora eu vou falar com vocês não como advogada, mas como estudiosa da dinâmica social. E as pessoas não querem sair da zona de conforto. Você fazer uma adaptação adequada, você criar uma possibilidade de fazer a comunicação alternativa de forma funcional, dá trabalho. Porque geralmente os profissionais com quem a gente está lidando não tiveram nenhum contato com esse tipo de recurso, porque é um recurso, é uma adaptação razoável que a gente está falando, na faculdade. Então, eles não querem chegar na hora que o pai demanda isso, etc., e falar, mas agora eu vou ter que estudar isso, puxa, eu já tenho 30 alunos aqui, que eu já tenho a minha cartilhinha pronta. Sim, vai dar trabalho, é uma necessidade, não adianta mais fechar os olhos para isso. Então, a questão é saber, será que essa escola é a escola ideal? É a escola ideal no momento em que eu vim aqui e matriculei meu filho. Essa pergunta não tem que ser feita mais. Ou tem que ser feita e respondida dessa forma. Sim, é a escola ideal, vocês agora precisam se adaptar. É aquilo que a Renata colocou também, que as pessoas têm o costume de ver a deficiência na pessoa e não na barreira. A deficiência está fora da pessoa, a deficiência está em não saber adaptar o mundo para essas pessoas. Quando a gente pensa e faz o paralelo com pessoas cegas ou com pessoas surdas, fica muito fácil de perceber isso. Porque é a mesma coisa que eu estou usando óculos, a Renata está usando óculos, a outra Renata também está usando óculos. Você virar e falar, não, tem que tirar o óculos e você vai ter que ir para a aula assim. Você está tirando uma adaptação razoável. É o mesmo raciocínio que tem que ser falado. Então, assim, eu sempre e é muito comum em escola, porque geralmente são diretoras, tal, gente mais velha que usa óculos. Então, eu sempre uso esse paralelo. Eu falo, sabe, é a mesma coisa que tirar teu óculos, é você tirar a comunicação alternativa, você não possibilitar, falar, olha, você vai ter que enxergar a lousa lá do fundo e vai ter que ler. Sinto muito, é assim, aqui para todo mundo. Não, não é. A gente adapta já, o mundo já está adaptado para algumas deficiências, se a gente for pensar, e agora a gente tem que ampliar essa adaptação. É mais trabalho, é custoso, mas uma coisa também que a gente tem em nosso favor é uma decisão que o Supremo Tribunal Federal teve logo no começo, quando foi instituída a Lei Brasileira de Inclusão, de 2015, que a Federação das Escolas Particulares do Brasil entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, porque eles não queriam que o AT fosse custo da escola. Eles falaram, não, porque isso é um custo da pessoa com deficiência que entra aqui. Então, não é justo que os outros alunos tenham aumento de mensalidade para poder custear esse profissional que só vai beneficiar essa pessoa. E isso foi afastado pelo Supremo, foi considerado que, na verdade, a adaptação, ela diretamente é para aquela pessoa, mas indiretamente é para toda a escola. Porque no momento que você tem uma pessoa com deficiência na escola, você cria um ambiente mais próximo da realidade. Porque segregar esses alunos é você transformar o mundo numa bolinha. Então, aí quando a pessoa sai no mundo real, que tem trabalho, que tem interação com outras pessoas, ela não sabe viver com pessoas com deficiência. Então, isso é uma questão que a escola, hoje em dia, não tem mais como se furtar a fazer, que é reproduzir, naquele microcosmos da escola, o universo que a gente vive. O universo que a gente vive tem pessoas com deficiência. Uma dificuldade que eu vou compartilhar com vocês é, por exemplo, Libras e Braille. Só que até isso, os professores vão ter que se capacitar e vão ter que efetivamente dar, não tem como, senão você volta para o ambiente de segregação. E isso é um retrocesso que não vai mais se admitir. Perfeito. Camila, a gente tem uma pergunta que a Tassiana colocou, existe a possibilidade de conseguir judicialmente a tecnologia? Acho que ela se refere ao
instrumento de comunicação. O PODES, por exemplo? O iPad com um aplicativo de comunicação, né? Se existe a possibilidade, Tassiana, se eu não fiz a sua pergunta direito, isso, o iPad com aplicativo, ela colocou aqui o aplicativo. Então, isso seria do plano de saúde, ela está pensando, a gente conseguir com o plano de saúde, com quem seria com o Estado? Ela colocou o plano de saúde. Então, o iPad com o aplicativo é uma solução muito mais econômica do que o PODES, por exemplo, né? Muito mais barato. A gente pode, o PODES eu já tenho conhecimento de algumas sentenças, algumas decisões judiciais que determinaram, porque ele é um aparelho específico para a comunicação. O iPad, na minha opinião, seria muito mais econômico para o plano de saúde, mas eu acho que é difícil, porque ele vai dizer que você pode usar para brincar, para outras coisas, que não necessariamente para a comunicação alternativa. Então, nesse sentido, infelizmente, o PODES acaba sendo mais caro, mas é mais fácil da gente fazer essa construção de que é um mecanismo exatamente para a comunicação alternativa. É exclusivo para a comunicação alternativa, né? Uhum. Estou colocando aqui, mas o caminho seria avaliação com especialista, e esse indicar qual seria indicado? Sim, mas o POD é mais fácil do que aplicativo mais tablet. E não é só isso, a questão especificamente, sob o ponto de vista da tecnologia do PODES, ele é específico para a comunicação. Então, aí você consegue fazer essa construção com o juiz, dizer, olha, eu estou pedindo isso aqui porque é especificamente o que eu preciso para a comunicação. Porque o iPad cria essa possibilidade de ele discutir, não sou obrigada a dar, como é que chama, uma tecnologia para a criança se divertir. Eu acho que quando ela perguntou do POD, acho que é outra coisa, Tassiana, que ela está falando. O PODES que a Renata que a Camila está colocando é um instrumento como se fosse um tablet mais específico para comunicação. O POD é um impresso. Então, é só para você entender o que a Camila está falando, que um é um sistema, uma tecnologia voltada especificamente para a comunicação. Não é o POD que ela está falando. Então, nessa lógica aí, todo o recurso que for dedicado, né, é mais fácil você conseguir do que um aplicativo num iPad, por exemplo, né? Exatamente. É o que a gente não falou, hoje em dia é mais em pastinha, né? Mas antigamente tinham pastas e tinham valores altíssimos. Tinha gente que entrava com ação para conseguir fono, etc, e o custeamento da pastinha, porque tinham pastinhas que saíam R$500, uma coisa assim. Eu tenho notícias de pessoas que conseguiram recursos como dispositivos para rastreio ocular, né? Que vai pode dar acesso aí ao sistema de comunicação e também pode dar acesso ao computador, né? Eu já vi gente que já conseguiu, né? Também este caminho, esses dispositivos aí judicialmente, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas que a Camila colocou muito interessante, essa questão de realmente a gente tentar minimizar os embates, né? Porque é isso, acho que a gente, infelizmente, eu como mãe posso dizer isso, é cansativo, é sofrido a gente ter que explicar de novo. E esses dias eu estava conversando com a escola do meu filho e pedindo para que anualmente fossem conversado com os amigos, com os colegas de turma sobre diversidade, né? E aí a coordenadora de educação especial perguntou para mim se eu queria que ela falasse, então é para a gente falar de autismo e de comunicação alternativa. Eu falei, não, estou pedindo para você falar de diversidade, porque todos nós somos diversos, né? Então, se eu quero que o meu filho seja enxergado como igual, a gente tem que falar de diversidade. Não é o que torna ele diferente dos outros, é o que torna ele igual aos outros, né? Então, acho que isso é uma construção nossa também, acho que é todo um processo de construção pessoal, mas a gente entender, acho que é importantíssimo a gente entender os nossos direitos, entender que a gente tem lei que respalda a gente a tudo isso, mas como até a Camila comentou, a gente não vai mudar
a sociedade batendo a lei na cabeça, né? A gente vai ter que, infelizmente, trilhar essa jornada, e acho que quanto mais a gente tiver pais e profissionais juntos conosco nisso, a gente consegue fazer com que isso aconteça de uma forma mais rápida. Sem dúvida. Vou contar aqui para vocês, dividir com vocês uma experiência que eu tive numa escola aqui de São Paulo, bem particular, bem sofisticada, etc., num bairro bem nobre, em que a gente foi lá e eles fizeram essa pergunta de se a família realmente entendia que aquela era a escola ideal para o menino, né? E a gente falou, não, sim, e levamos a legislação. Falei, olha, eu expliquei, eu estou aqui mais não como advogada, mas como uma mediadora para trazer aqui, porque vocês também, claro, não têm obrigação, claro que tinham, né? Mas eu falei, claro que vocês não têm obrigação de saber, deveriam, como é que tem uma escola e não sabe que tem que aceitar, mas enfim. E aí, nesse caso, era uma criança que tem nível de suporte de 2 a 3, e ele não tinha nenhuma sala de contraturno para poder, na hora da questão ali, quando ele se desorganizava, poder ir para essa sala. Aí pegaram uma sala lá, que era uma sala de recepção, uma sala cheia de vidros. E a mãe falou assim, eu não tenho condições de deixar meu filho numa sala dessa, porque se acontecer algum acidente, ele vai se machucar muito feio. E aí, o que acontece? Tiveram que entrar em contato com a Secretaria de Educação, porque tudo bem que era uma escola particular, mas as escolas particulares são subordinadas à Secretaria de Educação, porque o serviço de educação é um serviço público, que ele é delegado em algumas situações para entidades particulares, mas o dever público continua. Então, aí foram lá, verificaram, e aí o que acontece? Você imagina um profissional que está acostumado com escola pública, entra lá e fala, nossa, aqui é bonito. Não, mas não é questão de ser bonito, é questão que nós estamos tratando aqui de uma adaptação necessária para essa criança. Enfim, depois de indas e vindas, foram mais ou menos 3 meses agora, finalmente em agosto, começou. Então, é de fato uma construção, tem que ter paciência, tem que ir, voltar, ir novamente lá na Secretaria de Educação. Então, no caso, por exemplo, da pessoa que precisa que a educação, a comunicação alternativa seja colocada na escola. Não imagine que você vai fazer um pedido uma vez só e que eles vão falar, tá bom. Não, não tem equipe, aí tem que fazer novamente um requerimento, faz um requerimento na secretaria, faz um requerimento particular seu, pede para a escola fazer também. E até que chega uma hora eles falam, meu Deus do céu, manda alguém para essa escola porque não estou aguentando mais. A gente vai pelo cansaço. Então, assim, o que não pode é a gente imaginar e se frustrar achando que em uma demanda a gente vai resolver, isso não existe, infelizmente. Então, é uma coisa de construção, mas deixar a judicialização aí contra a minha própria classe para a última alternativa, porque eu penso em judicialização sempre com a criança já fora da escola. Porque justamente estamos falando aqui de crianças que não têm facilidade para falar, que precisam usar comunicação alternativa, a percepção de situações de preconceito, porque a gente, não adianta, a criança lá dentro, ela começa a sofrer o impacto do movimento dos pais. Se os pais entram com um processo, aquela criança vai ser vista, olha, aquele é problema, aquele é não sei o que, então assim, tira a criança da escola, e aí entra com perdas e danos pelo tempo que foi perdido lá dentro, matrícula, mensalidade, uniforme, tudo que gastou. Ok. Mas de jeito nenhum fazer isso eu pelo menos sou contra fazer com a criança matriculada na escola. Eu acho que uma pergunta que vai um pouco, você começou a responder um pouco dela, mas acho que só uma continuação que vai nisso, né? Qual o caminho a percorrer quando a escola pública se nega a utilizar-se na sala, alegando que não tem equipe? Fazer a procura primeiro pela secretaria, falar que ele precisa dessa comunicação alternativa, aí sim, você pode fazer até de próprio punho, geralmente de próprio punho eu acho que vai até melhor do que um advogado. Dizer, olha, ele precisa, ele tem limitações, está aqui o relatório, junto ao relatório do médico, do psicólogo que acompanha essa criança, e coloca, eu preciso que seja adaptada direcionado a um profissional, ou que um profissional seja treinado para isso, mas enfim, eu tenho direito até porque é a forma razoável dele se adaptar. Assim, aí você usa o exemplo do óculos e fala assim, é a mesma coisa que tirar o óculos da senhora, a senhora não vai ler. Então, ele precisa disso, então a gente precisa chegar a um bom termo. Se vocês não conseguem me entregar isso em um mês, mas que já esteja na pauta para no próximo semestre isso estar resolvido. E fazer aquela cobrança. E tudo por escrito. Fez esse negócio, tire uma foto com o seu celular antes de entregar, que você entregou.
tenta pegar o nome da pessoa e vai fazendo essa construção, até para que depois chegar no final das contas, precisar judicializar, já existe um caminho todo percorrido e registrado, mostrando tudo que foi feito. Perfeito. Mas alguém tem alguma pergunta? Acho que as perguntas que foram colocadas aqui no chat a gente fez. Se mais alguém tiver alguma pergunta, a gente já está a 15 minutos pós o horário, mas acho que era importante essa discussão, né? A gente ter esse espaço para... Mais alguém? Acho que não. Bom, gente, se surgirem dúvidas, acho que a gente sempre pode vocês mandarem mensagem para a gente no direct do Instagram, e a gente pede ajuda dos universitários, né? Graças a Deus a gente tem pessoas Claro. que entendem do assunto e que se disponibilizam a fazer essa troca e nos auxiliar. Obrigada, Camila, obrigada, Renata, pela conversa de hoje, pela aula de hoje, acho que foi excelente, acho que de novo, a gente ter todo esse respaldo de informações, de lei, onde buscar, né? A Rê mostrou aí o caminho de onde a gente consegue buscar essas informações e, paralelamente, a gente conseguir fazer esse papel mediador, né? De funcionarmos como mediador dos nossos filhos, dos nossos pacientes, né? Independente da nossa relação que a gente tem com as pessoas que precisam de acesso e têm direito a ele. Obrigada, mais uma vez. Obrigada a todos que vieram aqui conversar com a gente essa noite. Bom, eu que agradeço a oportunidade, eu acho que a gente tem que disseminar o conhecimento, então eu me sinto muito grata de poder dividir com vocês a minha experiência e dizer para vocês que eu acho que a gente daqui a 20 anos vai ter uma sociedade melhor, mas que por enquanto a gente tem que fazer esse trabalho de formiguinha e fazendo esse tipo de reunião e conversando e divulgando. E olha só, a gente olha aqui só tem nome de mãe, né? Ou de mulher, enfim. Também essa é uma questão que a gente também tem que observar, que no final sobra para a gente, né? Existem pais engajados e tal, mas a verdade é que a gente vê que sempre acaba sobrando para a mulher. Então, acho que é o nosso papel aqui e vamos em frente. Ok. Pessoal, muito obrigada também. Acho que muito bom, importante, né? Olha, a pessoa se defendendo. Tem uma professora aqui. Mas obrigada aí, pessoal, então, também pela oportunidade, né? E a gente segue em contato, trocando também, né? Sobre mais esse assunto aí do universo da comunicação alternativa. Olha, mais uma professora. Obrigada a todos, boa noite, pessoal. Boa noite.